E se eu te dissesse que a Marvel resolveu juntar um time de anti-heróis, vilões arrependidos e figuras moralmente questionáveis? E ainda assim entregou um filme divertido, sarcástico e surpreendentemente fora do piloto automático. Hoje o papo é sobre Thunderbolts, um filme cheio de clichês e ironia, mas que prova que isso não é necessariamente um problema. Bom, eu sou o Fábio Silva e vou falar sobre tudo isso após a vinheta. Thunderbolts surge em um momento delicado do MCU, quando parte do público já demonstrava um certo cansaço com a fórmula Marvel. E a proposta aqui é clara: reunir personagens estáveis, cheios de culpa, ego e traumas meio que mal resolvidos. Gente que nunca foi pensada para ser símbolo de heroísmo. E desde a missão inicial, o filme deixa evidente que o tom da narrativa nada sai como o planejado. E ninguém confia plenamente em ninguém. Cada decisão cobra um preço emocional. O longa reconhece seus próprios clichês, mas utiliza como linguagem e não como muleta. O sarcasmo está presente do início até o fim. As piadas, a ironia. A diferença é que aqui esse humor combina muito bem com os personagens. Thunderbolts não tenta ser grandioso o tempo todo. Ele aceita o exagero, flerta assim com o absurdo e entende que nem toda a história precisa soar épica para funcionar. É justamente essa autoconsciência que ajuda o filme a escapar da sensação de repetição, mesmo usando estruturas que a gente já conhece, né? O antagonista de Thunderbolts, o Sentinela, é sem exagero um dos mais apelões da Marvel. Em termos de poder bruto, em um confronto físico direto, ele simplesmente não deveria perder. E o filme sabe disso e vai muito além. O diferencial está no emocional completamente abalado do vilão. Seu passado é marcado por perdas, abandono e experiências traumáticas que fragmentaram sua identidade. Ele não é apenas poderoso, é instável, imprevisível e incapaz de lidar com as próprias memórias. Quanto mais a história avança, mais fica claro que o maior inimigo dele não é o grupo, não são os próprios Thunderbolts, mas aquilo que ele carrega por dentro. O poder existe, mas não há equilíbrio nenhum, não há controle, e por isso a derrota não vem da força, nem de uma solução conveniente do roteiro, mas do psicológico. E é nesse ponto que o filme encontra uma decisão assim mais interessante. Thunderbolts acerta tratar cada integrante como alguém quebrado, de um jeito diferente. Não existe um líder absoluto, existe sobrevivência coletiva. Primeiramente, a gente tem Yelena Belova. É o verdadeiro eixo emocional da história. Sarcástica, direta e profundamente humana. Ela funciona como uma bússola moral do grupo, mesmo fingindo que não se importa. O roteiro aprofunda seu luto, suas inseguranças e sua dificuldade em criar laços genuínos. Aí depois vem o Guardião Vermelho, transita entre humor exagerado e aquela melancolia de alguém preso ao próprio passado. Por trás das piadas existe um personagem totalmente desesperado por relevância. Vale destacar que o ator David Harbour, que faz o Guardião Vermelho, está bem alta, principalmente porque foi impulsionado por Stranger Things, especialmente com o lançamento recente da 5ª temporada, que naturalmente atrai mais atenção para o personagem. Temos a Gust, que segue como uma presença silenciosa e imprevisível. Sua condição física reflete sua posição no mundo, sempre à margem, sempre estável. E em vários momentos, a equipe fica totalmente à mercê dela. Now what? Hey, get in. Quando Gust desaparece, o grupo prestes a entrar em colapso, mas para surpresa dos personagens, mas não do público, é claro, ela sempre retorna no momento decisivo, salvando o time e cumprindo seu dever. Isso reforça algo importante: mesmo deslocado emocionalmente, Gust é a figura mais confiável do grupo. Já John Walker, ou Agente Americano, ele retorna após os eventos de Falcão e o Soldado Invernal. E sinceramente, eu não esperava ver esse personagem de volta não. Depois da série, tudo indicava que ele seria completamente descartado pelo MCU. Naquela história, Walker era um experimento fracassado. Um homem comum, tentando sustentar um símbolo grande demais, esmagado pela pressão e pelo orgulho. Thunderbolts resgata exatamente esse ponto. Aqui ele não é um substituto do Capitão América. É alguém tentando provar que ainda é útil, mesmo sabendo que
nunca será totalmente confiado aos olhos do mundo. A surpresa pra mim é ver ele quase protagonizando o filme em vários momentos. Ele é bem impulsivo, estável e frequentemente errado. Ele não passa por uma redenção muito fácil. Agora falando sobre o Buck, nosso amado soldado invernal. Ele surge em uma posição bem inesperada, agora inserido na política, tentando atuar dentro de um sistema que ele próprio ajudou a destruir no passado. Depois de anos sendo usado como arma, Buck tenta resolver conflitos com discurso, influência e diplomacia, mesmo sabendo que a violência ainda faz parte de quem ele realmente é. O contraste entre o político contido e o soldado invernal que emerge quando tudo desmorona é um dos aspectos mais interessantes do filme. Agora, a Torre dos Vingadores, que sempre foi um símbolo máximo de heroísmo no MCU, palco de batalhas, decisões globais, em Thunderbolts vê-la sendo utilizada por um político muda completamente o significado do lugar. Não é mais sobre salvar o mundo, é sobre poder, controle e imagem política. Um detalhe visual simples, mas carregado de simbolismo. Filme sem Helena não existe a vitória. Enquanto o restante do grupo reage com força, desespero ou até agressividade, ela é quem entende que a verdadeira batalha acontece no campo emocional. Ela não vem se gritando nem atacando, ela vem se escutando, confrontando e expondo as rachaduras internas do vilão. Thunderbolts deixa claro que aqui heroísmo não está no soco mais forte, mas na empatia usada como arma. Não é revolucionário e nem tenta ser. Ele se apoia em clichês, sarcasmo e ironia para contar uma história sobre pessoas quebradas tentando funcionar juntas, né? Então, a recepção do filme ela reflete exatamente isso. Ela é dividida, mas longe de ser negativa. O longa foi melhor recebido por quem já demonstrava cansaço com o padrão tradicional do MCU, principalmente pelo foco nos personagens pelo tom mais ácido e por um vilão derrotado não pela força, mas sim pelo peso do próprio passado. Talvez Thunderbolts não represente assim o futuro ideal da Marvel, mas mostra que ainda existe espaço para experimentar, errar e tentar algo diferente. E é só isso por hoje. E agora eu quero saber, você gostou de Thunderbolts ou acha que a Marvel ainda está patinando? Se curtiu o vídeo, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e comenta aqui qual que é o seu personagem preferido do filme. Muito obrigado e te vejo na próxima sessão.